Você acha que seus hábitos dependem exclusivamente de você? Você praticar ou não exercício físico, comer uma comida saudável ou não, ter uma vida saudável em si, dependendo da sua força de vontade? Vem comigo que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel, eu sou estudante de educação física e hoje eu vou defender aqui um ponto de que você ter uma mudança brusca de vida não basta apenas você querer e ter força de vontade. Isso é sim importante, mas tem outros pontos a serem abordados e que a prática de exercícios físicos, principalmente, ela não vem apenas de você ter disciplina. Então, para começar o meu ponto, eu vou trazer um artigo postado no The New England Journal of Medicine, que é um artigo relativamente antigo, mas que é muito interessante. Ele foi um artigo que analisou 12 mil pessoas durante 32 anos, desde dos anos ali de 1970 até os anos 2000, mais ou menos. E aí eu trago esse gráfico em formato que tem várias bolinhas, como vocês podem ver, onde cada bolinha dessa representa um indivíduo. E esse é apenas um corte da grande amostra que teve esse estudo. Aí são mais ou menos 2 mil pessoas. Cada bolinha dessa representa um indivíduo, como eu falei, e o tamanho e a cor dela também representa algo. O tamanho da bolinha é proporcional ao IMC do indivíduo. Então, quanto maior a bolinha, maior era o IMC da pessoa naquele dado momento. A cor também representa algo. Os verdes eram as pessoas que não eram obesas e as cores amarelinhas das pessoas que eram obesas. A cor da borda, se era vermelha, a cor era mulher e a borda azul eram homens. E as linhas que ligam uma bolinha a outra, roxa quando era amizade ou casamento e laranja uma relação familiar. Como a gente pode ver, uma amostra relativamente com um IMC médio bom. Porém, com o passar dos anos, eles foram analisando essas pessoas, vendo a relação que elas tinham entre si também, e olha que interessante e preocupante ao mesmo tempo. Olha essa comparação dos dois gráficos, o de 1975 e o de 2000. Vocês observam como as bolinhas aumentaram de tamanho e também como tem muito mais bolinhas amarelas do que bolinhas verdes. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, tiveram mais pessoas obesas nessa amostra do que tinha antes. E isso, o artigo, ele defendeu o ponto de que as pessoas ao seu redor, elas influenciam nos seus hábitos, no seu estilo de vida, que é isso que ele quis mostrar. E em outras análises, usando esse gráfico também, eles viram que se seu amigo ficasse obeso, você tinha 57% chances a mais de ficar obeso também. Em um casal, se um dos cônjuges ficasse obeso, a chance do outro ficar também era aumentada em 40%. Outro ponto também que eles trazem é que se o seu amigo ele era do mesmo sexo e ele ficasse obeso, a chance de você ficar obeso também aumentava. E aí a gente analisa esse ponto muito importante, de que as relações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, elas influenciam no nosso hábito de vida. Então, por exemplo, se você mora em uma casa que é incomum a prática de atividade física, você começar a praticar atividade física provavelmente será mais difícil do que aquela casa que ela tem desde muito tempo, uma prática regular de atividade física, os pais, os irmãos, a família em geral. Para você praticar é muito mais fácil, é muito mais simples. Então, alguns pontos para finalizar a análise desse artigo é que as pessoas ao seu redor, elas vão influenciar sim os seus hábitos, mas isso não é uma regra. Então, se você tem pessoas ao seu redor que praticam exercício físico, você também não é obrigado a gostar de praticar exercício físico. Pode ser que você não goste e que seja uma atividade mais difícil de ser realizada. Porém, a gente tem que, às vezes, procurar sair do nosso ciclo que prende a gente em um certo lugar. Por exemplo, se você está em um ciclo de amigos que de quinta-feira a domingo eles pensam só em beber, em sair para farra e não pensam, não tem uma visão de futuro, porém você fica com essa pulga atrás da orelha, assim, poxa, mas né, eu já tenho 20 anos, já tenho que começar a estudar, tenho que começar a me preocupar com o futuro, e os meus amigos, poxa, não estão preocupados com isso. Pode ser também que isso te influencie no futuro. Então, às vezes, a gente procurar pessoas que se alinhem com a mesma visão de futuro, visão de vida igual a nossa, a vida acabe sendo mais simples. Isso não só para exercício, mas eu acredito que
que em qualquer parte da vida. Agora vamos partir para uma outra análise. Então, visto o primeiro estudo, a gente já sabe agora o círculo, já consegue analisar o círculo de pessoas que a gente está inserido. Se é um círculo que propaga uma vida saudável, uma vida com prática de atividade física, alimentação saudável, ou se a gente está num círculo de pessoas que propagam uma vida diferente. E aí cabe a gente decidir a vida que a gente vai querer levar. E agora eu vou falar especialmente de praticar atividade física e exercício físico. E aí eu trago um artigo extremamente recente desse ano e também de um autor brasileiro que eu acho que ele é de extrema importância para a nossa área. Eu acompanho ele já faz um tempinho e tudo que ele traz sempre me causa uma reflexão, pois ele traz uma análise mais psicológica da prática de exercício físico, da prática de atividade física. Então é algo que a ciência já tenta quebrar um tempo de que exercício físico você só tem benefício se você tiver dor. Exercício físico você só vai ter os benefícios se você fazer ali o máximo que você conseguir toda vez. E ignorava essa filosofia de fazer exercício, ignorava a parte de que nem para todo mundo é fácil, nem para todo mundo é legal, nem para todo mundo é viável. E aí esse autor, que é o Fábio Dominski, junto com outros autores também, trouxeram esse artigo das recomendações de exercício para as pessoas. Para começar essa análise, eu trago aqui uma ideia que o artigo defende e também algo que eu venho falando e pensando isso há um tempo. De que todo mundo, hoje em dia, que tem acesso às redes sociais, sabe que exercício físico, atividade física, seja qual for ela é importante e ela deve ser feita, certo? Você que está do outro lado da tela, eu tenho certeza que você sabe a importância da atividade física e do exercício físico. Isso aí já é algo muito falado há muito tempo e que ninguém questiona. Ninguém chega e fala assim, não, exercício físico é ruim para você, ninguém deve fazer, se você fizer vai te fazer mal. Não, já teve uma época, muito tempo atrás, que se achava que exercício físico era ruim e tal, que você não devia fazer, enfim. Então as pessoas já sabem os benefícios a longo prazo e a curto prazo, médio prazo, da atividade física. Porém, só isso, saber disso, não basta para motivar as pessoas a fazer exercício físico. Outra coisa também é que esse benefício a curto prazo, ele é difícil de ser percebido pela maioria das pessoas. E o de longo prazo é o que, vamos dizer assim, interessa mais. Como, por exemplo, você ter uma vida, uma longevidade melhor. Então, você viver melhor e viver mais com o passar do tempo. E, assim, a pessoa, ela não vai malhar hoje, ir para academia, e no outro dia ela vai estar 2 vezes mais forte, vai estar mais musculosa, vai se sentir melhor. Não, ali vai demorar às vezes 2 meses, 3 meses para ter uma mudança, mesmo que pequena, mas que é significativo. Então essa parte é um ponto psicológico principal, de que as pessoas elas não querem, elas até querem, mas é difícil elas conseguirem ter uma constância em algo que vai entregar um benefício para elas, porém só no futuro, não é um benefício imediato, que é o que a gente está muito acostumado hoje em dia com as redes sociais. Então, eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo até aqui já está trabalhando para mudar esse sistema de recompensa. Porque a gente está tão acostumado em ver vídeos curtos, em você comprar uma coisa na internet, chegar em 2 dias, que a gente não trabalha mais no nosso sistema de recompensa, de botar um esforço de maior tempo, maior custo de energia para ter um retorno maior. A gente não está acostumado com isso, está acostumado em botar pouca energia e receber muita informação, muita dopamina, muita recompensa imediata, porém é aquela recompensa que dura pouco também. A pessoa ela vai malhar, se ela malha um dia por mês, um dia no mês, ela vai ter a recompensa? Vai, mas nem se compara se ela malhasse 3 vezes na semana durante 3 meses, certo? E aí, relacionando agora com o artigo anterior, o artigo ele proporciona para a gente uma visão de que as relações sociais elas importam muito na pessoa praticar ou não atividade física. Por exemplo, eles trazem um termo que é o senso de pertencer a um grupo. Nós, há muito tempo, nossos antepassados, a gente tinha essa sensação, vamos colocar assim, a gente tinha essa demanda
de pertencer a um grupo. Então, quando a gente, na faculdade, na escola, no trabalho, a gente pertence a um grupo, a gente se sente feliz, a gente se sente bem, a gente se sente que está incluído na sociedade. E isso não é diferente com o exercício físico. Quando uma pessoa ela entra num esporte e aquelas pessoas daquele esporte acolhem ela, fazem uma amizade, tratam ela bem, ela se sente pertencida e às vezes ela acaba praticando o esporte não porque faz bem, porque é saudável, mas sim porque ela se sente parte daquele grupo. E isso é algo que o artigo ele traz como um ponto muito importante para adesão à prática de atividade física. Não basta você apenas praticar. E aí é algo que a academia ela peca muito, porque você vai na academia, quem faz sabe, você vai, chega lá, não fala com ninguém, coloca seu fone, ouve sua música, às vezes dá um oi, tchau ali para alguém, mas é só isso. Agora tem outros esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, que é um grupo, você precisa daquelas pessoas para jogar e elas precisam de você também para jogar. Então acaba criando um senso de pertencimento muito maior do que a academia e exercícios individuais. E exercícios individuais, como por exemplo lutas, ou sei lá, tênis, que são esportes individuais, eles precisam das outras pessoas. Você não consegue, você até consegue jogar tênis sozinho, com a parede e tal, mas não é a mesma coisa você tendo um adversário para enfrentar. Jiu-jitsu, judô, lutas, também tem a mesma dinâmica. Você precisa das pessoas e você se sentir incluído naquele grupo é de grande importância para conseguir essa adesão e conseguir frequentar diariamente não, mas com uma certa constância aquela prática. E aí algo que o artigo traz é que ele defende 3 passos importantes. Primeiro é o que a gente tem que ficar menos tempo sentado, que é basicamente a gente ter menos tempo com atividades sedentárias. Esse é o primeiro passo. Então, uma pessoa que tem um grande tempo dela em momentos do dia sentado, né, ou deitado, que é uma prática sedentária, ela tem que primeiro tentar ficar menos tempo sentada. O segundo passo é ela se mover mais. Então não precisa já entrar na academia, já começar a correr, não, mas começar a se mover um pouco mais do que ela está acostumada. Então, às vezes, até fazer uma atividade doméstica, que ela não está acostumada a fazer, lavar uma louça a mais, lavar a casa mais um pouco, fazer uns alongamentos na parte da manhã, da noite, já é importante. E aí o terceiro passo é melhorar o condicionamento, que aí é procurar entrar numa academia, procurar um grupo para fazer atividades físicas, seja pilates, yoga, várias práticas que podem ser procuradas para que a pessoa melhore o condicionamento dela. E esses são os 3 passos que eles consideram importantes para que se tenha menos pessoas sedentárias no mundo. E um último ponto que o artigo traz é que hoje em dia a atividade física ela é muito vista como uma obrigação. Então as pessoas elas sabem da importância de praticar, mas acabam se tornando uma obrigação. Poxa, eu tenho que fazer aquilo porque isso é importante para mim, eu vou fazer porque eu sou obrigado. E para muitas pessoas é assim e às vezes funciona. Mas é interessante que a gente busque cada vez mais ser ali uma parte prazerosa do nosso dia, uma parte de socialização, de bem-estar imediato. A gente vai fazer a prática, a gente vai ter os benefícios a longo prazo. Porém, que a gente procure ter também os benefícios a curto prazo. Então, as suas decisões da sua vida é você que decide. Porém, eu te garanto que elas são muito influenciadas pelas pessoas que estão ao seu redor. Os seus amigos, os seus familiares, as pessoas, os vizinhos, as pessoas com quem você conversa no seu trabalho, na escola, na faculdade. Então, tome um pouco de cuidado, porque às vezes essas pessoas estão te colocando num lugar que você não gostaria de estar. Obrigado, até a próxima. Valeu!